pessoal, sou o aluno Breno do curso de Ciências Contábeis da FACAP em Petrolina, Pernambuco. Este é o vídeo de sequência de seminários previsto na disciplina de Avançada 2 do professor Raimundo Lima. E nesse vídeo aqui nós vamos tratar do seguinte tema, né? Do Value Relevance e o que ele representa para a gente. De início, vamos apresentar esse trabalho na seguinte estrutura, iniciando com essa introdução que já está sendo feita, uma contextualização, trataremos da informação valiosa, os objetivos da contabilidade, as características da informação contábil, a relevância propriamente dita, o valor, relevância, conceito, a informatividade contábil que traz, a relevância da informação contábil no mercado de capitais brasileiros a partir de alguns estudos realizados, a informação contábil no setor público e traremos um vídeo onde fala a importância do conceito e da aplicabilidade no mercado de ações. E, por fim, uma conclusão. A contextualização. O crescimento e a intensificação das relações econômicas entre países levaram a alinhar a linguagem contábil a um padrão. Com isso, diversos países, inclusive o Brasil, passaram a utilizar normas emitidas pelo IASB. A Lei 11.638, de 2007, obrigou as empresas brasileiras de capital aberto a conduzirem sua contabilidade conforme as normas internacionais do IASB, produzidas pelo CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábeis. Com isso, as demonstrações devem fornecer informações úteis para a tomada de decisão de diferentes usuários. A integração mundial dos mercados, motivada pela redução nos custos de comunicação, resultou em uma quase inevitável maior integração dos padrões para a elaboração das demonstrações contábeis. Essa integração ensejou esforços de organismos e entidades internacionais que resultaram na adoção das normas internacionais de contabilidade, a IFRS, em diversos países. De acordo com ela, 166 jurisdições já adotaram, apesar dos processos de adoção se diferenciarem de país a país. A busca do IASB pela convergência dos países às IFRS se sustenta no argumento de melhoria da qualidade da informação divulgada pelas empresas no âmbito mundial. Pode-se dizer assim que a convergência das normas locais às IFR e IFRS resultaria no aumento da qualidade da informação de uma maneira geral, sob a pressuposição de que a adoção das IFRS resulta na melhoria da qualidade da informação. Um número considerável de pesquisas que buscam identificar este impacto tem sido desenvolvido. A questão da utilidade e da relevância das informações contábeis adquiriu um papel central no desenvolvimento da pesquisa e também da prática na área da contabilidade, desde que esta, por influência da área de finanças, teve seu campo de pesquisa ampliado e incorporou o enfoque na linha de pesquisa positiva, baseado na ciência econômica, teoria da agência e mercados eficientes, construindo hipóteses e testando-as empiricamente. Informação valiosa. Quais são as principais características das informações que isso traz? A primeira é que a informação ela necessita de precisão e exatidão, né? As informações não devem conter erro, pois as informações incorretas lançadas na entrada, elas seguem durante o processamento e a saída. A informação ela precisa ser completa, pois completas contém todos os fatos relevantes para o processo e análise. E o cuidado, a falta de um registro produzirá uma informação incompleta. Econômica, é necessário avaliar o valor da informação e o custo para obtê-la. A flexibilidade,
Uma informação flexível corresponde à maneira como é armazenada, possibilitando as análises diferentes, ou seja, podem ser utilizados para diferentes propósitos, para mais de um objetivo. Confiável. Uma informação confiável é aquela na qual se pode acreditar. Cuidado com os dados de origem e os métodos de coleta de dados. Relevante. São informações importantes para os tomadores de decisão. Clara e simples. A informação precisa ser clara e simples. A complexidade e o excesso pode dificultar a tomada de decisão e torna-se desnecessário. Pontual e veloz. As informações precisam ser entregues quando necessárias. Se forem para uma reunião e entregarem depois, não terão utilidade. Verificável. A informação deve permitir uma verificação por parte do tomador de decisão, para que a sua validade seja assegurada. Acessível. A informação precisa estar ao alcance de todos que precisam utilizá-la, de forma fácil e descomplicada, no formato e momento certo. Segura. A informação precisa estar disponível a quem interessa e precisa estar segura para evitar o acesso por parte de usuários não autorizados. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouco sobre os objetivos da contabilidade. Eles podem ser vistos como hierarquia, sendo o principal objetivo das demonstrações contábeis prover informações úteis para tomar decisões econômicas. Tais informações teriam que ser úteis para prever acontecimentos, comparar informações, avaliar a capacidade de uma empresa gerar riqueza futura e a de julgar a habilidade do administrador em utilizar os recursos da empresa com eficiência no seu atendimento do seu principal objetivo. Para que a informação contábil atinja seu objetivo máximo de ter utilidade na tomada de decisões, ela tem que ser revestida de algumas qualidades. As qualidades serão apresentadas a seguir. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, as características qualitativas da informação contábil. A FASB estabelece que as características da informação, para que a tornem uma mercadoria desejável, podem ser vistas como uma hierarquia de qualidades, sendo a utilidade para a tomada de decisões de importância superior às demais, já que sem utilidade não haveria nenhum benefício para ser confrontado com os seus custos. Na tela está apresentado esse fluxo que sintetiza bem a posição da FASB sobre a importância relativa de tais qualidades. Esse fluxo ele ressalta como qualidades principais para se produzir uma informação contábil a relevância e a confiabilidade. A confiabilidade de uma mensuração é assegurada pela fidelidade ou exatidão com que ela representa ou que se propõe a representar. Ou seja, ela tem que ser uma informação fiel, livre de erros, tem que ser completa e tem que ser neutra. A comparabilidade, incluindo a consistência, é uma qualidade secundária que interage com a relevância e a confiabilidade para contribuir para a utilidade da informação. A informação ainda tem que ser submetida a duas restrições, mas de caráter quantitativos, que são as de gerar benefícios superiores aos custos dispendidos para produzi-la e a de submeter aos limites da materialidade. Eu pulei a parte da relevância porque o colega vai dar continuidade ao assunto. Segundo Hendrickson e Van Breda, informação relevante em sua definição mais básica diz respeito à informação capaz de dar suporte ao problema em questão. Tal suporte pode ser dado sob três formas, como apresentado a seguir. A primeira delas é a relevância do objetivo, que é alcançada quando a informação permite que os objetivos dos usuários sejam atingidos. Nesse caso aqui é difícil de ser verificada, já que os objetivos ou as metas são subjetivos. A segunda é a relevância da semântica, alcançada quando o receptor da informação compreende o pretendido pela informação reportada. Nesse caso aqui seria um requisito essencial, mas não o objetivo fundamental.
E por fim, a relevância da decisão, que seria alcançada quando a informação facilita a decisão tomada pelos usuários. Esse aqui é o principal objetivo fundamental definido pela FASB. Aproveitando o gancho, na definição da FASB, para ser relevante em situações de investimento, crédito e decisões similares, a informação contábil tem que ser capaz de fazer diferença na decisão, auxiliando o usuário a fazer um prognóstico sobre o efeito de eventos passados, presentes ou futuros, ou a confirmar ou corrigir expectativas previamente formadas. Uma informação é relevante para uma situação se ela puder reduzir a incerteza sobre tal situação. Assim, para ser relevante, uma informação tem que ser oportuna, possuir valor como feedback e apresentar valor preditivo. O conceito de valor preditivo é definido pela FASB como qualidade da informação em auxiliar os usuários a aumentar a probabilidade de realização de previsões corretas sobre o efeito de eventos passados e presentes. O Comitê de Associação da Contabilidade Americana, citado por Hendrickson e Ivan Breda, sugere a existência de pelo menos 4 caminhos pelos quais a informação contábil apresentaria valor preditivo, os quais são apresentados a seguir. O valor preditivo com sua forma direta, fornecimento de previsões pelos administradores. Nesse caso, podemos citar o exemplo do fluxo de caixa projetados, que teria uma potencial má utilização e tendenciosidade, no caso de previsões inexatas, que restringiriam seu uso. O valor preditivo na forma indireta, que seria o fornecimento de dados passados, como por exemplo, fluxo de caixa passado para capacitar usuários a preverem fluxos de caixas futuros. Nesse caso aqui pressupõe a alta correlação entre os eventos passados e futuros, o que pode não ser correto. Indicadores de orientação. Fornecimento de dados cujo mecanismo precede o mecanismo dos objetos ou eventos a serem previstos. Por exemplo, crescentes taxas de prejuízos podem preceder uma deteriorização dos fluxos de caixa. E por fim, a informação comprovada, que é o fornecimento de dados contábeis que podem ser usados para prever outros dados, como por exemplo uma crescente taxa de retorno sobre o ativo que poderia refletir em um aumento da eficiência gerencial, que pode ainda anunciar um acréscimo nos fluxos de caixa. Assume ainda um relacionamento entre dados contábeis e outros dados já conhecidos. Valor e relevância. Conceito. Os trabalhos sobre a relevância da informação iniciaram-se com os estudos de Ball e Brown em 1968, que procuraram associar as informações nos lucros com os retornos das ações. A relevância da informação é uma característica qualitativa, definida no pronunciamento conceitual básico, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como a informação contábil financeira capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Muitas são as definições encontradas na literatura para o valor e relevância da informação contábil. Para Francis e Schippers, em 1999, por exemplo, o conceito de valor e relevância pode ser entendido como a capacidade de capturar e verificar informações que impactam no preço das ações. Song, Thomas e Wee afirmam que quando a informação contábil apresenta uma associação significativa com o preço das ações, é considerada valor relevante. Já Bart, Beaver e Landsman, em 2001, assumem que uma informação contábil é valor relevante quando está diretamente associada ao valor de mercado da empresa. Dessa forma, um valor contábil terá relevância se sua mensuração for confiável e se for capaz de produzir informações relevantes na avaliação da empresa, de forma que essas informações sejam refletidas no preço das ações. De acordo com Holthausen e Watts, em 2001, o valor e relevância pode ser considerado em 3 possíveis abordagens. A primeira abordagem diz respeito à mensuração da relevância através da capacidade explicativa da informação contábil dos preços das ações. São as pesquisas que verificam e comparam a associação entre o preço das ações e valores contábeis que têm como base de cálculo novos padrões propostos em relação aos padrões até então vigentes. Portanto, a informação contábil que apresentar maior coeficiente de determinação pode ser considerada a mais relevante. No mercado financeiro,
vários estudos testaram a relevância da informação contábil para o investidor e a eficiência deste. Segundo Hendricks e Van Breda, em 1999, para que os dados contábeis sejam relevantes para a tomada de decisões por investidores, eles devem servir de insumo para os modelos de tomada de decisão desses investidores. Nos últimos anos, algumas conclusões a partir de estudos indicam que a contabilidade é relevante para investidores de mercados de capitais e que o mercado é eficiente com respeito à informação contábil. Lopes, em 2002, ilustrou a relação entre a eficiência do mercado e a informação em termos de comportamento dos preços. Em um mercado eficiente, considerando que os usuários são capazes de interpretar as informações divulgadas, quando informação contábil ou um conjunto de informações contábeis é relevante, o reflexo no preço das ações é rápido e imediato. Caso considere-se que o mercado não seja eficiente, o reflexo dessa informação ou grupo de informações no preço das ações não é imediato. Ou seja, o mercado não responde prontamente à informação contábil. Dessa forma, conclui-se que os agentes não avaliam tempestivamente ou não conseguem avaliar se a informação é relevante. Informatividade contábil. Para Lopes 2009, informatividade constitui uma abordagem de avaliação métrica dos seguintes atributos: relevância da informação contábil, valor e relevância. A informação contábil financeira, ela tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. A tempestividade dos números contábeis, ela se refere ao fato de a informação contábil deve chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim de que esta possa ser utilizada para seus fins. Nas informações preparadas e divulgações sistematicamente, como as demonstrações contábeis, a periodicidade deve ser mantida. Conservadorismo condicional está ligado à tendência de a contabilidade exigir um maior grau de verificação das boas notícias para reconhecê-las no resultado em relação ao grau de verificação de más notícias. Gerenciamento de resultados ocorre quando os administradores utilizam julgamento nos relatórios financeiros para enganar stakeholders sobre o desempenho econômico da empresa ou influenciar resultados de contratos que dependam dos números contábeis reportados. No cenário internacional, há diversas contribuições sobre informatividade contábil. Algumas delas podem ser observadas no quadro 1. Pesquisas desenvolvidas por Ball e Brown verificam uma relação direta entre os preços das ações e os lucros contábeis. Com isso, comprovam a hipótese da importância das informações contábeis para a formação de expectativas futuras dos usuários que participem do mercado acionário. Beaver, em 1968, ele verificou a relevância da contabilidade para investidores por intermédio das variações de preço relacionadas à tempestividade da divulgação dos resultados contábeis. Beaver e Clark, eles evidenciam, em 1979, que os resultados contábeis e os preços das ações são influenciados pelo mesmo conjunto de fatores, pois encontram uma correlação positiva entre variações percentuais de lucro e de preço. E Houston, em 1981, ele verificou que ao evidenciar a variação dos lucros contábeis ao lucro contábil, explica-se melhor o retorno das ações. Freeman, em 1992, junto aos pesquisadores, eles evidenciam que há uma relação positiva entre o tamanho da empresa e a informatividade dos lucros. Collins, em 1989, eles evidenciam que a informatividade da contabilidade está diretamente relacionada à oportunidade de investimento. Em 1991, Down e Hall, eles evidenciaram uma relação fraca entre lucro contábil e retorno com evidenciamento empresarial.
1995, verificou que entre perdas, prejuízos e ganho, os lucros têm maior capacidade informativa. Laporta, Hall e outros pesquisadores em 2004 verificaram que o ambiente de governança corporativa presente nos países estudados pelos pesquisadores explicam as diferenças nas práticas contábeis adotadas por eles. Mark e Hall, eles avaliam em 2000 que a hipótese de que os investidores não norteiam suas decisões nas informações emitidas pelas empresas de países emergentes em virtude de fraca proteção do mercado e das informações não refletirem a realidade econômica. Lambert e Smith, em 2001, apresentou a relação e a influência da teoria da agência sobre o uso da contabilidade por diversas abordagens. Discutiram o papel das informações contábeis como um mecanismo que possibilita o monitoramento da administração pelos investidores externos. Raff e Hitt, em 1995, eles investigaram que a informatividade dos resultados contábeis pode ser influenciada pela participação acionária dos administradores. Fan, em 2002, e outros pesquisadores, eles verificaram que quanto maior a concentração dos votos em poder do acionista controlador, menor a informatividade dos resultados. Francis e Hall, em 2005, eles analisaram que para as empresas compostas por mais de uma classe de ações no mercado americano, a diferença da informatividade entre lucro contábil e lucros contábeis foram menos informativos que os dividendos. Já no cenário nacional, as pesquisas relacionadas com a informatividade contábil são mais incipientes e recentes, entre as quais relacionam-se algumas no quadro 2. Entre os diversos pesquisadores, Bernardo, de 2001, evidenciou a importância dos números contábeis para o mercado em virtude da reação dos preços com a divulgação dos resultados. Martinez, em 2001, ele verificou que as empresas brasileiras manipulam seus resultados contábeis negativos para seduzirem investidores. No entanto, a longo prazo, o mercado consegue identificar a manipulação e impõe perdas nos preços das ações. Lopes, em 2001, evidenciou que, ao invés de as informações contábeis no Brasil estarem voltadas para acionistas, atendem mais às exigências e necessidades dos órgãos reguladores e de proprietários. Guimarães e Ness, em 2001, pesquisaram diversos fatores que pudessem influenciar a diferença de preço entre ações ordinárias e preferenciais. Sarlo Neto, em 2002, investigou a influência do excesso da regulamentação da contabilidade sobre os setores financeiro e elétrico. Silveira, em 2002, por meio do estudo da relação entre governança corporativa e o desempenho das empresas, constatou que as empresas que foram mais bem avaliadas pelo mercado, elas tinham um melhor nível de governança corporativa e melhores resultados. Lanzana, em 2004, constatou que o nível de divulgação influencia os direitos de votos e o fluxo de caixa do acionista controlador no mercado brasileiro. Eiji e Pagliarucci, 2006, utilizou o modelo de Olson e calculou o valor do mercado das empresas, realizando uma comparação entre o valor das empresas com forte concentração do controle acionário. Terra e Lima, 2006, comparou a efetividade da divulgação das informações contidas nas demonstrações financeiras entre as empresas com sinalizadores diferenciados de boas práticas de governança corporativa e as de capital aberto com ações negociadas na Bovespa.
Antunes e Costa, 2007, investigaram a diferença da qualidade da informação contábil entre empresas que assumiram diferentes níveis de governança. Ferri e Soares, 2007, investigaram o comportamento de gerenciamento de resultados associados à participação de investidores institucionais. Silva et al., 2007, procuraram evidências sobre a influência do controle acionário sobre o grau de divulgação das empresas brasileiras. Praeiro e Teixeira, 2019, vale ressaltar que esse estudo foi realizado recentemente, e eles dizem que, embora o estudo não tenha validado a hipótese, ele contempla a verificação através do modelo de valor e relevância, juntamente em conjunto com o gerenciamento de resultado por meio de decisões operacionais, a possível existência de manipulação em uma determinada informação contábil. Mesmo que o mercado não incorpore o efeito da manipulação na relevância do fluxo de caixa operacional, o resultado induz as partes interessadas uma análise mais detalhada do fluxo de caixa operacional. Relevância da informação contábil no mercado de capitais brasileiro a partir de alguns estudos realizados. O estado da arte das ciências contábeis em relação à relevância da informação se concentra em pesquisas realizadas em empresas de capital aberto e ou no setor público. Este último em menor quantidade em decorrência da acessibilidade das informações produzidas, que podem gerar conclusões científicas com o uso de suas metodologias próprias, seja raciocínio indutivo, seja dedutivo ou ainda pesquisas descritivas ou normativas. No Brasil, Lima e Terra, em 2004, investigaram se o conteúdo informacional das demonstrações contábeis trimestrais e anuais é capaz de influenciar o preço de precificação das ações. Os resultados indicaram que os retornos anormais das ações no dia da divulgação das informações financeiras são estatisticamente insignificantes, corroborando a hipótese de deficiência do mercado brasileiro na forma semiforte. Estiel, em 1996, buscou identificar se a divulgação das demonstrações financeiras no mercado brasileiro produz efeitos no comportamento dos preços de suas ações. Os resultados indicaram que o mercado reage à divulgação das demonstrações e produz efeitos significativos sobre o comportamento dos preços. Outros estudos analisaram o impacto da Lei 11.638 de 2011. Macedo e Machado, em 2011, compararam a relevância da informação contábil nos períodos que antecedem o processo de convergência e a primeira fase após a implementação. Identificaram ganho de conteúdo informacional no lucro líquido e perda no patrimônio líquido, talvez motivado pelo comportamento do mercado de capitais por conta da crise de 2008. Lima, em 2010, investigou a relevância das informações contábeis antes e após o início do processo de convergência. A investigação demonstrou relevância na informação quando da adoção parcial dos padrões internacionais. Infere ainda, a partir da literatura, que no mercado brasileiro existem evidências empíricas sobre a eficiência na forma semiforte, e as demonstrações contábeis contêm informações que surpreendem os investidores, isto é, possui conteúdo informacional que afeta o preço das ações. Após essas considerações, é possível inferir que o mercado de capitais brasileiro reage às informações contábeis de modo geral, ou seja, as informações possuem relevância significativa para o investidor. As pesquisas sobre valor e relevância procuram identificar a relação entre o valor de mercado e os dados contábeis. Tais pesquisas usam teorias distintas da contabilidade, como mercado eficiente, direct valuation e input to equity valuation. Segundo a teoria do mercado eficiente, o mercado absorve as informações disponíveis, refletindo no preço das ações. Na teoria direct valuation, o lucro contábil destina-se a mediar as mudanças ocorridas no valor de mercado das ações, enquanto a teoria input to equity valuation apoia-se na ideia de que o papel da contabilidade é fornecer informação para investidores avaliarem o patrimônio da empresa. Um ano depois da Netshoes fazer seu IPO na Bolsa de Nova York, o valor de mercado da maior loja de comércio eletrônico de vestuários esportivo da América Latina foi reduzido para 1/5, e investidores desaprovaram mudanças na contabilidade da empresa. IPO é quando uma companhia vende ações na Bolsa de Valores pela primeira vez. O que parece ter sido a gota d'água para os investidores foi uma mudança na contabilidade da empresa.
Até dezembro de 2017, a NetJoice antecipava com os bancos as contas parceladas no cartão de crédito. O dinheiro ia para o caixa como receita em troca de um custo maior com a despesa financeira. Ao acabar com essa prática de antecipação de recebíveis, o caixa da empresa diminuiu de 396 milhões para 60,7 milhões, o que fez os investidores questionarem a saúde financeira da companhia. A informação contábil pública ou ainda governamental é um instrumento indispensável para a tomada de decisões dos gestores públicos quanto a investimentos, controle de fluxo de caixa, arrecadação governamental ou cumprimento de obrigações financeiras com impactos sociais, constituindo-se protagonista para o desenvolvimento de um país. Para isso, segundo Chan, os atributos de completude, confiabilidade e oportunidade devem estar presentes com a finalidade de maximizar sua utilidade para o planejamento quanto para o controle. As normas emanadas na International Accounting Standards Board, elas contemplam essa lista com os seguintes atributos: relevância, compreensibilidade, transparência, consistência, veracidade e credibilidade. O grande desafio consiste em produzir informações com tais atributos com o menor custo possível. No setor público, a informação contábil ela é imprescindível para o controle, seja ele prévio, concomitante ou consequentemente aos atos e fatos administrativos. A partir de 2008, a contabilidade pública no Brasil iniciou um processo de realinhamento de procedimentos, inclusive alterando o objeto principal de estudo, não sendo mais o orçamento, e sim o patrimônio público. Para compor as modificações, estabeleceu-se a adoção das normas internacionais de contabilidade, cujo objetivo visou a padronização e qualidade da informação contábil. O processo de mudança reúne tanto a União quanto os estados e municípios, por intermédio da implantação das normas internacionais para modernização em termos de utilidade das informações, como suporte à tomada de decisão, prestação de contas e controle social. Verificando o nível de convergência entre as NBCAPs, as IPSAs, as IAs e as IFRS, as vantagens da adoção dos procedimentos relevantes para a administração pública e para a sociedade proporcionam suporte às informações valiosas para a tomada de decisões dos gestores públicos, geração de relatórios comparáveis, não só entre as 3 esferas do governo, como também com outros países, melhoria na prestação de contas e otimização na gestão de recursos públicos. Assim, devem-se avaliar os procedimentos de convergência contábil da informação contábil aplicada ao setor público. De fato, o ponto principal da convergência da contabilidade pública é a mudança no foco do orçamento, de onde deriva o acompanhamento e a gestão dos recursos para o patrimônio público. E vale reforçar que no ambiente contábil, o processo de comunicação da evidenciação e da transparência dos atos e fatos administrativos registrados pela contabilidade ocorre por meio das demonstrações contábeis, representações que evidenciam as informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de entidades do setor público. Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 2 de agosto, e dia de virada no mercado acionário americano e também por aqui na nossa Bovespa. Nos Estados Unidos, as ações da Apple foi a grande motivadora da virada no mercado por lá, seguida de um reinvestimento em ações do segmento de tecnologia. Por aqui,
As ações da Petrobras foram o motor que puxou o mercado, junto com o mercado americano, por conta de preço do petróleo no mercado internacional subindo quase 2%, e também expectativa com o resultado que sai amanhã cedo, referente ao segundo trimestre, um resultado que se espera bastante positivo. Olá pessoal, boa noite a todos. Quem está falando é o professor João Eudes Calado, servidor técnico da Univas e professor convidado da disciplina Orçamento e Finanças Públicas do mestrado profissional em Administração Pública. Eu quero agradecer aí o convite da Débora para falar um pouco sobre a questão do valor relevância no setor público, embora acredito que tudo que foi dito na apresentação tenha sido bastante profícuo para todos que puderam assistir. E assim como deixar o meu cumprimento e felicitações ao professor Lima Filho aí pela proposta de abordar, através de seminário, um tema tão relevante. Bem, o que eu gostaria de dizer em primeiro lugar a respeito do valor relevância no setor público é que é importante deixar bem claro que o conceito de valor relevância deve estar alinhado a como o gestor público se utilizará de determinada informação contábil, tá? Então, para não me alongar, eu vou citar 3 situações e tentarei ser o mais sucinto possível. Uma delas é a adoção do regime contábil de competência no setor público. Por exemplo, antes, muitas despesas de novembro e dezembro, ou seja, 2 meses, de um determinado exercício, eram registradas na contabilidade apenas no mês de janeiro e fevereiro do exercício seguinte, quando chegavam as notas fiscais e as faturas, Então, assim, essas informações registradas nos balanços não condiziam com a realidade do órgão. Hoje, esse registro pelo regime de competência permite identificar tudo que deveria ser executado no exercício anterior e não foi. Então, qual o impacto dos valores no orçamento do exercício atual? Lembrando que esses valores estarão registrados como variação patrimonial diminutiva no balanço. Então, teremos nesses últimos anos, em muitos balanços de instituições públicas, valores significativos registrados no patrimônio líquido proveniente desses reconhecimentos de passivos anteriores, ok? Uma outra situação, como exemplo, foram as pedaladas fiscais. Vocês devem lembrar, então, para alguns era contabilidade criativa, enquanto para outros foi um crime fiscal. As pedaladas, elas eram operações orçamentárias onde o governo atrasava repasses de verbas a bancos públicos e privados para aliviar a situação fiscal, ou seja, o gasto já tinha ocorrido, mas ainda não tinha saído os recursos das contas públicas, tá? Então, no balanço anual, as despesas não apareciam, mas elas já tinham ocorrido. Então, por que o exemplo de valor relevância, professor? O governo de Fernando Henrique Cardoso registrou no balanço anual de 2002 948 milhões dessas operações. Representava, na época, 0,11% do PIB. Em 2014, no governo Dilma, o valor registrado chegou a 52 bilhões, então 1% do PIB. Então aí vocês têm a noção do valor relevância e que deixou de ser contabilidade criativa e se transformou em crime fiscal. E os resultados todos nós conhecemos, E o terceiro exemplo de valor relevância, que vai impactar sobremaneira os registros contábeis nas contas de passivos, patrimônio líquido, variação patrimonial diminutiva, é a pandemia do Covid-19, tá? Então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União, para afastar algumas exigências legais da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Porque os estados e municípios que decretarem calamidade, eles não têm como cumprir alguns requisitos legais. Por exemplo, o artigo 14, ele trata das renúncias de receitas, Então, naturalmente, esses municípios vão ter renúncia de receitas e como eles vão compensar a perda dessas receitas, tá? Então, o que a gente vai perceber muito nos balanços? Valores relevantes de redução de receita, aumento das despesas decorrentes das ações de combate ao coronavírus, e variação patrimonial diminutiva. Então, para não me alongar muito, além dos 2 minutinhos, que acho que eu já ultrapassei, combinados com a Débora,
Então tem um trabalho de Costa e Gartner, 2015, publicado na revista Contemporânea de Contabilidade, que ele aborda essa questão dos valores e da manipulação das informações na contabilidade. Inclusive, eles utilizam 10 estudos de casos bem interessantes, né? Inclusive da manipulação de informações em imagens publicadas, né? Em demonstrativos publicados pelos órgãos públicos. Então era interessante se vocês pudessem dar uma olhada nesse estudo, tá? Então eu me despeço aqui, desejando sucesso aos seminaristas, né? E enviando um abraço virtual aí para todos vocês. Até a próxima.